Olá amigos, Beto Assad aqui com vocês para fazer uma pergunta. Recessão econômica no mundo. Isso é uma realidade que está para acontecer agora no curto e médio prazo ou é um pouco de exagero dos economistas e analistas? E como isso pode impactar aí o mundo dos investimentos? Vamos lá, vou colocar de maneira bem objetiva, sem enrolação, o meu ponto de vista. Sim, acredito que estamos à beira de uma recessão econômica. Tá? Quando a gente para estudar os ciclos econômicos, eles são compostos, geralmente de 4 fases. A gente tem uma fase da expansão econômica, que é justamente quando a taxa de juros está muito baixa, as pessoas estão começando a tomar mais crédito, as pessoas e empresas, começam realmente a adquirir mais crédito, a gente tem um aumento do consumo de produtos e serviços e a economia começa a entrar numa fase de abundância. Isso é seguido depois pela fase de boom ou de pico, que é aquela fase onde a produção de bens materiais e serviços alcança seu pico. A economia está com uma capacidade de emprego muito interessante, quase a situação de pleno emprego, e isso acaba forçando a inflação lá para cima. É o momento no qual a gente alcança, digamos assim, o ápice de uma abundância econômica e a partir daí começam, digamos, os problemas. A gente passa então para a fase de contração. Com a questão da inflação alta dessa fase de pico, começam-se a subir os juros, isso começa a desestimular o investimento, as empresas começam a empregar menos, começam a ter problemas de inadimplência, projetos que não são bem sucedidos acabam saindo do mapa e a gente começa a ter realmente um declínio daquela fase abundante que vieram dos 2 momentos anteriores. E aí a gente tem a aceleração desse momento de contração, que é quando a gente chega ao momento da recessão, a fase de recessão ou depressão. A gente tem uma aceleração do desemprego acontecendo, o nível de desemprego começa a ficar um pouquinho mais preocupante, o nível de crédito fica cada vez mais complicado para as empresas, porque justamente a grande preocupação é que se controle a inflação. Quando a gente chega nesse ponto, que as empresas já estão empregando menos, as pessoas estão com dificuldade de ter crédito, a gente começa a ter até a queda dos preços, justamente porque as empresas precisam começar a vender os seus produtos, seus serviços de alguma maneira. Então o pico, o auge, digamos assim, da recessão é quando o cenário está na situação, digamos, mais complicada possível. Vamos fazer um paralelo com o que acontece no Brasil e no mundo hoje. A gente teve, durante muito tempo, os bancos centrais mundiais injetando dinheiro nas economias a taxas de juros extremamente baixas. Digamos que o mercado ficou viciado nesses juros, um dinheiro praticamente de graça, se é que a gente pode falar dessa maneira. Já se esperava uma contenção desses juros se iniciasse agora no ano de 2022, bem no começo do ano. Claro que a gente já teve em 2020 um momento muito complicado pela pandemia, a gente inclusive teve a questão da pandemia fazendo com que tivéssemos talvez, num curto período de tempo, todas essas fases do ciclo econômico acontecendo de maneira muito rápida. Se a gente volta para 2020, com o começo da pandemia, a gente teve o crash das bolsas, aquela queda absurda das economias, já que a pandemia causou a parada das economias ao redor do mundo, a quebra das cadeias de suprimento, ou seja, foi aquele desastre econômico, sem contar ainda da parte, falando da parte de saúde mundial, mas foi aquele desastre econômico que a gente pôde assistir, onde as bolsas, por exemplo, como o termômetro, mostraram aquelas quedas muito fortes. No mês de março, por exemplo, aqui tivemos uma queda de quase 30% aí no nosso Ibovespa. O que as economias ao redor do mundo fizeram, inclusive com o Brasil? Derrubaram as taxas de juros. Lá fora as taxas que já eram baixas começaram a virarem taxas negativas. Aqui nós alcançamos a nossa mínima dos juros em 2%. Isso começou a estimular uma retomada da economia. Isso tudo aconteceu de maneira muito rápida. Saímos de uma queda aí de 30% para ir alcançar em menos de um ano a máxima histórica do Ibovespa. A gente viu bolsas ao redor do mundo realmente conseguindo desempenhar muito bem e se recuperar rapidamente.
Começamos até a escutar alguns absurdos, principalmente lá fora, né, de analistas dizendo, né, que agora, né, se a regra antiga era comprar, né, no pânico e vender na euforia, a nova regra agora era comprar no pânico e comprar também na euforia, já que os bancos centrais não deixariam as economias quebrarem, né? Parece que quem falava isso nunca estudou um pouquinho de história, ciclo econômico, né, e confundiram a ganância desenfreada com um fundo de reservas dos bancos centrais sem fim, coisa que isso não existe, né? Não tem como realmente acreditar que qualquer banco central, qualquer governo vá bancar uma economia eternamente, inclusive com ativos muito ruins, né? Enfim, passou, né, esse momento de pujança, né, digamos assim, de abundância econômica. Já se esperava que a partir do começo de 2022 os juros começariam a ser mais trabalhados de maneira conservadora, principalmente lá fora, né? Porém, a gente veio com um cenário de guerra que fez com que tanto a Europa quanto os Estados Unidos segurassem ainda mais, né, durante mais algum tempo, essa mexida nas taxas de juros, nos estímulos econômicos. Vou dar uma pausa no que aconteceu lá e a gente volta para o Brasil, porque é importante a gente separar essas duas coisas. Porque o Brasil já estava começando, né, desde o ano passado, a passar por um processo inflacionário muito mais forte. E aí, nós já começamos, desde o ano passado, a trabalhar a questão da taxa de juros para segurar essa onda inflacionária. Foi mais de um ano subindo taxa de juros para só no mês de maio a gente ter a primeira sinalização de que a inflação poderia começar a responder de maneira positiva essa mexida nos juros. E mesmo assim a gente foi de 2% para mais de 13%, né, 13,25% com a última reunião do Copom, para a gente ter uma primeira, digamos assim, um primeiro sinal de que a inflação poderia responder. E isso depois de muitas críticas de que o Banco Central segurou durante muito tempo a taxa já a 2%. Voltamos agora a falar mercado lá internacional. Hoje se faz muita crítica pela demora que tanto o Banco Central Europeu quanto o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, ambos demoraram demais para começar também a mexer nos juros lá fora. A gente tem nos Estados Unidos, como todo mundo já deve ter acompanhado, né, nos noticiários econômicos, a maior inflação desde a década de 80. E na Europa nós temos a maior inflação da história do euro, desde que a moeda comum foi implantada. Analisando tudo o que aconteceu, né, no mundo nos últimos anos, a gente pode ver que acabou, né, essa fase de expansão e que se segurou durante muito tempo, tá, no meu ponto de vista, uma fase de boom, de pico, justamente com esse excesso de liquidez promovido pelos bancos centrais, levando inclusive, né, como falei, analistas a dizerem esses absurdos de tem que comprar mesmo na euforia porque o Banco Central está lá para garantir tudo. Isso fez com que muitos projetos ruins fossem à frente e que, digamos, o consumo se mantivesse alto de maneira artificial por muito tempo. O consumo não se manteve alto com a poupança que as famílias e empresas constituíram. Se manteve alto porque tinha muito dinheiro barato no mercado. Isso causou essa inflação, isso causou esse descontrole e agora chegou a hora do remédio amargo, não tem jeito. Por quê? Se chegou naquele ponto, principalmente nos Estados Unidos, da capacidade de pleno emprego, com as pessoas bem empregadas, com muito dinheiro barato e a inflação lá em cima, não tem muito o que fazer. O mercado lá fora, né, vai ter que agora fazer esses ajustes, né? O Banco Central, o Fed, né, no caso, já começou a subir a taxa de juros e está vendo que, pelo menos a primeira mexida, não teve o efeito que se esperava, né? A última medição de inflação dos meses de maio e de junho foram acima do esperado, já fez o Fed na sua última reunião subir a taxa acima do que se esperava, caminho que deve ser seguido agora pela Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu. Inclusive, num evento conjunto, né, que aconteceu agora na última semana de junho, tanto com o Jerome Powell, presidente do Fed, junto com a Christine Lagarde, Jerome Powell deu a entender que eles entendem ainda muito pouco de inflação, né, mostrando que realmente a visão, né, deles de inflação era algo tipo que eles conseguiriam controlar de maneira mais fácil. E aí eu faço até um comparativo interessante, foi um estudo que eu vi essa semana, desde a implantação do Plano Real, né, lá de 94, a inflação no Brasil foi de 550%. Não lembro os números exatos, mas
R$ 100 na implantação do Plano Real, hoje valeriam em torno de R$ 15, entre 15 e R$ 16. Já o dólar, nesse mesmo período, teve uma inflação de 70%, ou seja, uma inflação bem menor no período, né? O que às vezes eu acho que corrobora um pouquinho a afirmação do Jerome Powell. Nós brasileiros estamos muito mais acostumados a lidar com a inflação, né? Já está, digamos assim, enraizada na cultura, na economia brasileira, muito mais do que nos Estados Unidos. Então eles acharam que poderiam esticar a corda um pouquinho mais, poderiam segurar as taxas de juros mais baixas por um longo tempo e poderiam mexer de maneira um pouquinho mais tranquila, né, nesse reajuste, né, dos juros lá fora, que a inflação responderia mais rápido. Não é o que está acontecendo, não é o que deve acontecer, né? E isso realmente se firmando agora no próximo semestre, deve realmente, né, impactar não só a economia lá nos Estados Unidos, como já está impactando, como a economia brasileira também, uma vez que o mercado americano ele é totalmente enraizado no resto do mundo, né? Continua, junto com a China, os mercados continuam sendo os motores econômicos do mundo, não tem jeito. Então, por mais que aqui a gente já tenha subido muito a taxa de juros, vai depender muito ainda do que vai acontecer lá fora. Porque se lá começar a subir a taxa de maneira descontrolada para controlar a inflação, isso deve fazer o dólar se valorizar em todo o mundo. E o dólar se valorizando vai impactar a nossa inflação, vai continuar a impactar a nossa inflação, o que pode fazer com que o Banco Central aqui tenha que mexer também na taxa de juros. Tudo isso ainda é muito hipotético, mas é fato que quando a gente olha a questão dos ciclos econômicos que eu expliquei rapidamente para vocês no comecinho do vídeo, a gente já está na fase de contração. Cada ciclo não tem, digamos assim, um período exato de duração. Vai variar muito de economia para economia e de quanto o governo e os bancos centrais vão interferir, né? Mas é fato que, historicamente, depois do período de contração que já se iniciou, a gente caminha para o período de recessão. E geralmente durante os períodos de recessão e contração, agora a gente voltando, né, para o mundo dos investimentos, as bolsas de valores tendem a sofrer, porque elas são justamente um reflexo das empresas e das taxas de juros praticadas, como elas vão reagir a tudo isso. Então, por mais que já tenhamos mercados aí bem desvalorizados, né, muita gente pegando indicadores falando que o PL das ações já está extremamente baixo, o fato é que as coisas ainda podem piorar antes de melhorar. Não tem jeito. Por isso as pessoas têm que manter bastante cautela para ativos de riscos que sejam extremamente dependentes de momentos econômicos mais favoráveis, com taxas de juros mais interessantes. E quando a gente volta, né, para finalizar aqui o Brasil, a gente entra também para esse segundo semestre com dois pontos muito importantes. Nós temos aí o período eleitoral, que vai trazer volatilidade, até o mercado entender o que cada candidato realmente pretende fazer com a economia e como eles vão estar bem posicionados, digamos assim, nas pesquisas, né? Além do que a gente tem no Brasil um novo aumento do risco fiscal, né? O atual governo conseguiu, né, aprovar uma PEC aí para estourar o teto de gastos em mais de 40 bilhões, isso vai trazer consequências para o risco fiscal do Brasil lá fora, o que pode dificultar ainda mais a captação de recursos do governo brasileiro, dado esse risco fiscal que volta a ficar crescente no nosso país. E isso acaba impactando também a Bolsa de Valores, né? Porque um país oferecendo mais risco, o crédito acaba ficando mais caro, às vezes por um período mais longo, e acaba dificultando mais as operações de renda variável, digamos assim, dentro da Bolsa, já que as empresas têm mais dificuldade de captar recursos para desenvolver suas atividades. Tá? Então, o que eu quero deixar de recado com tudo isso é, continuem tendo cautela, porque a renda fixa hoje está num momento excelente. A renda variável, apesar, digamos assim, de já estar barata, pode ficar ainda mais barata porque o cenário ainda não é interessante. Para quem gosta de comprar aos poucos as ações, independente do momento, tudo bem, continue fazendo a sua estratégia. Não estou falando para você mudar radicalmente o que você deve fazer. Porém, vocês têm que ter em mente que o período, né, de recessão, digamos assim, pode impactar num prazo mais longo, e os investimentos de renda variável podem demorar
a voltar a dar retornos interessantes, tá? Que fique, por exemplo, de conhecimento para quem é mais novo na Bolsa e não acompanha o histórico, né, de movimentação da Bolsa brasileira. De 92 para cá, né, houve 3 períodos no qual a Bolsa caiu por 3 anos seguidos. Né? Foi lá entre 2002 e 2004, se eu não me engano, e agora entre 2013 e 2015. Né? Então, períodos de recessão acabam impactando de maneira negativa o mercado, o que não significa que é o fim do mundo. Para quem tiver paciência e uma estratégia bem definida, isso pode gerar oportunidades interessantes de longo prazo para quem souber escolher bons ativos e fazendo suas alocações com critério, com cautela e não de maneira emotiva, na base da axiologia. Bem, amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa visão macroeconômica que eu tentei passar para vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem as notificações quando a gente postar novos conteúdos para vocês. Tá bom? Valeu, grande abraço e até a próxima!